Você está pronto para descobrir os mistérios do fim dos tempos? Embarque em uma jornada fascinante pelo livro do Apocalipse, onde catástrofes épicas e visões apocalípticas revelam o confronto final entre o bem e o mal. Vamos explorar a promessa de uma nova era de paz e justiça para os fiéis e desvendar o plano divino que nos aguarda. Fique conosco até o fim e descubra como a vitória de Cristo pode transformar sua vida hoje. Não perca essa incrível revelação que pode mudar sua perspectiva para sempre. Apocalipse, as catástrofes e a vitória dos fiéis. O livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação de João, é uma narrativa poderosa e simbólica sobre o fim dos tempos. Este texto, encontrado no Novo Testamento, descreve uma série de visões apocalípticas dadas ao apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos. O Apocalipse revela tanto catástrofes terríveis quanto a vitória final dos fiéis que obedecem a Cristo. João inicia o Apocalipse com uma visão de Cristo glorificado. Ele descreve Cristo como alguém semelhante ao Filho do Homem, com olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente e voz como o som de muitas águas. Cristo segura 7 estrelas em sua mão direita e está rodeado por 7 candelabros de ouro, representando as 7 igrejas da Ásia Menor. Cristo instrui João a escrever cartas às 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta contém uma mensagem específica que inclui louvores, críticas e advertências. Essas cartas ressaltam a importância da fé, perseverança e arrependimento. João é então levado em espírito ao trono de Deus, onde ele vê 24 anciãos e 4 seres viventes que incessantemente adoram a Deus. No centro está um cordeiro que parecia ter sido morto, simbolizando Jesus Cristo. Este cordeiro é digno de abrir um livro selado com 7 selos, o que desencadeia uma série de eventos catastróficos. Com a abertura dos selos, uma série de cavaleiros apocalípticos é liberada, trazendo consigo guerra, fome, morte e destruição. O primeiro selo revela um cavaleiro em um cavalo branco, com um arco, que sai para conquistar. Ele representa a conquista e possivelmente a guerra. O segundo selo libera um cavaleiro em um cavalo vermelho, com uma grande espada, autorizado a tirar a paz da terra, espalhando a violência. O terceiro selo revela um cavaleiro em um cavalo preto, com uma balança na mão, simbolizando a fome e a escassez de alimentos. O quarto selo liberta um cavaleiro em um cavalo amarelo, chamado Morte, seguido pelo Inferno, trazendo a morte por espada, fome, pestilência e por feras selvagens. O quinto selo mostra as almas dos mártires sob o altar, clamando por justiça, e são-lhes dadas vestes brancas e a instrução para esperar um pouco mais até que o número de seus companheiros e irmãos fosse completado. O sexto selo desencadeia um grande terremoto. O sol se torna negro como saco de crina, a lua torna-se como sangue, e as estrelas do céu caem à terra, como uma figueira sacudida por um vento forte. Todos, desde reis até escravos, se escondem em cavernas e nas rochas das montanhas, implorando que estas caiam sobre eles e os escondam da ira do Cordeiro. Com a abertura do 7º selo, há silêncio no céu por cerca de meia hora. 7 anjos são dados 7 trombetas, cada uma trazendo uma nova calamidade sobre a terra. Quando a primeira trombeta soa, granizo e fogo misturado com sangue são lançados sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e toda a grama verde. A segunda trombeta causa algo como uma grande montanha em chamas a ser lançada no mar, transformando 1/3 do mar em sangue, matando 1/3 das criaturas marinhas e destruindo 1/3 dos navios. A terceira trombeta faz uma grande estrela ardendo como uma tocha cair do céu, envenenando 1/3 das águas potáveis da terra, fazendo com que muitos morram por causa das águas amargosas. A quarta trombeta escurece 1/3 do sol, da lua e das estrelas, mergulhando 1/3 do dia e da noite na escuridão.
A quinta trombeta libera uma estrela caída que abre o poço do abismo, de onde saem gafanhotos como escorpiões que atormentam os homens que não têm o selo de Deus na testa, mas sem matá-los, por 5 meses. A sexta trombeta liberta 4 anjos presos no grande rio Eufrates, que lideram uma cavalaria de 200 milhões, matando 1/3 da humanidade. Antes que a sétima trombeta soe, João vê um poderoso anjo descer do céu, segurando um pequeno livro aberto. João é instruído a comer o livro, que é doce como mel na boca, mas amargo no estômago, simbolizando a mistura de bênçãos e maldições das profecias. Após este interlúdio, a sétima trombeta soa, e vozes no céu proclamam que o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos adoram a Deus, agradecendo por sua grande ira e o tempo de julgar os mortos e recompensar os servos, profetas, santos e aqueles que temem seu nome. No entanto, as visões não terminam aqui. João vê sinais no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que dá à luz um filho varão destinado a governar todas as nações com um cetro de ferro. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres tenta devorar o filho, mas ele é arrebatado para Deus e seu trono. A mulher foge para o deserto, onde é protegida por 1260 dias. O dragão, identificado como Satanás, é expulso do céu por Miguel e seus anjos e começa a perseguir a mulher e sua descendência. João vê então 2 bestas. A primeira besta emerge do mar com 10 chifres e 7 cabeças, recebendo o poder do dragão e exigindo adoração de toda a terra. Ela é descrita como blasfema e capaz de fazer guerra contra os santos e vencê-los. A segunda besta surge da terra, com 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão, exercendo toda a autoridade da primeira besta e realizando grandes sinais para enganar os habitantes da terra, levando-os a fazer uma imagem da primeira besta e marcar a todos com o número 666, o número do homem. Enquanto as calamidades continuam, João vê um anjo voando pelo meio do céu, proclamando o evangelho eterno aos habitantes da terra, e um segundo anjo anuncia a queda da Babilônia, a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da paixão de sua imoralidade. Um terceiro anjo adverte contra a adoração da besta e sua imagem, e contra receber a sua marca, dizendo que aqueles que o fizerem beberão do vinho da ira de Deus. João, então, vê uma colheita da terra. O filho do homem, com uma coroa de ouro e uma foice afiada, colhe a colheita madura da terra. Outro anjo colhe as uvas da vinha da terra e as lança no grande lagar da ira de Deus, onde elas são pisadas, e o sangue flui do lagar, alcançando até os freios dos cavalos por uma distância de 1.600 estádios. Seguem-se 7 anjos com 7 pragas finais, as últimas pragas, pois com elas a ira de Deus é consumada. Os anjos derramam suas taças sobre a terra, resultando em úlceras malignas para os adoradores da besta, o mar e os rios tornando-se sangue, e o sol queimando os homens com fogo intenso. A quinta taça enche o reino da besta de trevas. A sexta seca o Eufrates para preparar o caminho para os reis do Oriente, e da boca do dragão, da besta e do falso profeta saem espíritos imundos que realizam sinais, reunindo os reis do mundo para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, no lugar chamado Armagedon. A sétima taça é derramada no ar, e uma voz poderosa do trono diz: "Está feito." Seguem-se relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, que divide a grande cidade em 3 partes e faz cair as cidades das nações. A Babilônia é lembrada diante de Deus para lhe dar o cálice do vinho do furor de sua ira. Ilhas e montanhas desaparecem, e grandes saraivas, cada uma pesando cerca de 1 talento, caem do céu sobre os homens. Após estas terríveis visões,
João vê a queda definitiva da Babilônia, descrita como uma grande prostituta sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra cometeram fornicação, e que embriagou os habitantes da terra com o vinho de sua imoralidade. A cidade é destruída em 1 hora, e os comerciantes e navegadores lamentam sua queda, enquanto o céu e os santos se regozijam por Deus ter julgado a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade. Em seguida, João vê uma visão gloriosa do céu aberto, e um cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro, que julga e faz guerra com justiça. Ele está vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é chamado Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguem em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações, e ele as regerá com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, e em seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A besta e os reis da terra, com seus exércitos, fazem guerra contra o cavaleiro e seu exército. Mas a besta é capturada, junto com o falso profeta que realizava sinais em sua presença. Ambos são lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. Os restantes são mortos pela espada que sai da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartam de suas carnes. João então vê um anjo descer do céu, segurando a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, por 1000 anos. Durante este tempo, os mártires que não adoraram a besta nem receberam sua marca são ressuscitados e reinam com Cristo por 1000 anos. Após os 1000 anos, Satanás é solto por um pouco de tempo, mas é finalmente derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, para serem atormentados dia e noite para todo o sempre. João vê então um grande trono branco, e aquele que está sentado sobre ele, diante de quem a terra e o céu fogem, e não se acha lugar para eles. Os mortos, grandes e pequenos, estão diante do trono, e os livros são abertos. Outro livro é aberto, que é o livro da vida. Os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entrega os mortos que nele estão. A morte e o Hades entregam os mortos que neles estão, e eles são julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Finalmente, João vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uma grande voz do trono diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E ainda diz: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele também diz: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O livro do Apocalipse, em toda a sua complexidade e profundidade, oferece uma jornada que vai além das catástrofes e das calamidades. Ele nos leva a refletir sobre a natureza da justiça divina, a luta entre o bem e o mal e a esperança da redenção final.
As visões de João são tanto uma advertência quanto uma promessa, uma lembrança de que o mal será julgado e destruído, enquanto aqueles que permanecem fiéis a Cristo serão recompensados com uma vida eterna de paz e alegria na presença de Deus. Enquanto João narra as terríveis visões dos selos, trombetas e taças, ele também nos mostra a constante presença de Deus e seu plano de salvação para a humanidade. As catástrofes que assolam a terra são sinais da ira divina contra o pecado e a maldade, mas também são oportunidades para o arrependimento e a transformação. Mesmo em meio à destruição, há sempre uma chamada para voltar a Deus, para buscar a sua misericórdia e graça. A imagem do Cordeiro, que é central no Apocalipse, nos lembra do sacrifício de Jesus Cristo e de sua vitória sobre o pecado e a morte. O Cordeiro, que parecia ter sido morto, está agora vivo e é digno de abrir os selos e revelar o plano de Deus para o fim dos tempos. Esta visão nos encoraja a confiar em Cristo, a segui-lo fielmente e a viver em obediência à sua palavra. A Nova Jerusalém, que desce do céu, simboliza a nova criação, onde não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. É uma cidade de luz, onde Deus habita com seu povo e onde o mal não tem lugar. Esta visão é um chamado à esperança, uma promessa de que, apesar das tribulações presentes, um futuro glorioso nos espera. A Nova Jerusalém é a realização final das promessas de Deus, um lugar de perfeita comunhão e paz. O Apocalipse também nos desafia a viver de acordo com os valores do reino de Deus, aqui e agora. As cartas às 7 igrejas nos lembram da importância de permanecer firmes na fé, de corrigir nossos erros e de viver em santidade. Elas são um espelho que nos ajuda a ver nossas fraquezas e a buscar a transformação pelo poder do Espírito Santo. Cada carta termina com uma promessa para aqueles que vencem, mostrando que a fidelidade a Cristo será recompensada. A luta entre o bem e o mal, representada pelas visões das bestas, do dragão e das batalhas espirituais, nos lembra que estamos em uma guerra espiritual contínua. Somos chamados a resistir ao mal, a lutar pela justiça e a proclamar o Evangelho. A marca da besta e as tentações do mundo são realidades que enfrentamos diariamente, e o Apocalipse nos exorta a permanecer firmes em nossa fé, rejeitando tudo o que nos afasta de Deus. A vitória final de Cristo, a derrota de Satanás e a destruição do mal são garantias da justiça divina. O julgamento do grande trono branco nos mostra que cada pessoa será responsabilizada por suas ações e que a justiça de Deus prevalecerá. Aqueles que não são encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, um destino terrível que serve como um alerta para todos nós. Mas para os fiéis, há a promessa de vida eterna e comunhão com Deus. O Apocalipse termina com uma nota de esperança e encorajamento. Eis que venho sem demora, diz Jesus, lembrando-nos de sua segunda vinda e do estabelecimento definitivo de seu reino. A graça do Senhor Jesus é com todos, uma bênção final que nos convida a viver na expectativa de sua vinda e a nos preparar para o encontro com Ele. Assim, o livro do Apocalipse, com suas visões impressionantes e sua mensagem profunda, é um convite para todos nós refletirmos sobre nosso relacionamento com Deus, para renovarmos nossa fé e para vivermos com esperança. Ele nos lembra de que, apesar das dificuldades e desafios que enfrentamos, a vitória final pertence a Cristo, e aqueles que o seguem participarão dessa vitória. Que possamos, então, viver em fidelidade, aguardando com esperança o cumprimento das promessas de Deus e a revelação da Nova Jerusalém, onde estaremos eternamente na presença do nosso Senhor. A grandiosidade do Apocalipse não está apenas nas catástrofes e visões assustadoras, mas também na promessa de renovação e redenção. Através das páginas deste livro, somos lembrados da soberania de Deus sobre a história e do seu compromisso com a justiça.
Cada catástrofe e evento apocalíptico descrito serve a um propósito maior: o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz prevalecerão eternamente. As visões apocalípticas, com seus selos, trombetas e taças, são intercaladas com cenas de adoração e glória celestial. João nos leva a ver a multidão dos salvos, vestidos de vestes brancas, que louvam a Deus diante de seu trono. Eles representam aqueles que permaneceram fiéis durante as tribulações e que agora desfrutam da recompensa eterna. Estes momentos de adoração celestial destacam a santidade de Deus e a alegria eterna que aguarda os redimidos. A mensagem central do Apocalipse é de esperança para os que seguem a Cristo. Apesar das adversidades e das tribulações, a vitória final é assegurada. Esta esperança é particularmente poderosa quando contrastada com as descrições de sofrimento e juízo. João nos mostra que o sofrimento presente é temporário e será substituído por uma alegria eterna que não pode ser comparada com os desafios da vida atual. O conceito da Nova Jerusalém é uma visão poderosa que culmina o livro. Esta cidade representa o ponto culminante do plano redentor de Deus. Suas ruas de ouro, muros de jaspe e portas de pérola simbolizam a pureza, a riqueza e a segurança da nova criação. Mais importante, a presença de Deus permeia toda a cidade. Não há necessidade de templo, sol ou lua, porque a glória de Deus e o Cordeiro iluminam tudo. Esta visão nos oferece um vislumbre do que significa viver em comunhão perfeita com Deus, livre de dor, sofrimento e maldade. A imagem da árvore da vida, que cresce às margens do rio da água da vida, e cujas folhas são para a cura das nações, é particularmente significativa. Ela simboliza a restauração completa e a continuidade da vida eterna. A presença da árvore da vida na Nova Jerusalém ecoa de volta ao Jardim do Éden, sugerindo uma redenção e restauração da criação original de Deus. Isso nos lembra que o propósito final de Deus é trazer cura e renovação, restaurando tudo o que foi corrompido pelo pecado. A promessa de Cristo de que Ele está voltando rapidamente é uma exortação à vigilância e à preparação. Somos chamados a viver com a expectativa de sua vinda, mantendo nossa fé e perseverando até o fim. Esta expectativa deve moldar nossas vidas diárias, incentivando-nos a viver em santidade e a testemunhar sobre a esperança que temos em Cristo. A urgência desta mensagem nos desafia a considerar como estamos vivendo e a fazer ajustes onde necessário, sabendo que a eternidade está à porta. Além das descrições vívidas de juízo e glória, o Apocalipse também apresenta uma série de bem-aventuranças. Estas bem-aventuranças são declarações de bênção para aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia, que morrem no Senhor, que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro e que têm suas vestes lavadas. Elas servem como lembretes constantes das recompensas que aguardam os fiéis e do incentivo para perseverar na fé. A batalha final entre o bem e o mal, culminando na derrota de Satanás e na vitória de Cristo, reafirma o poder supremo de Deus. Esta vitória não é apenas sobre forças externas, mas também sobre o pecado e a morte que operam dentro da humanidade. A ressurreição e a vida eterna prometidas aos crentes são uma reafirmação do triunfo da graça de Deus sobre a maldição do pecado. O Apocalipse nos encoraja a ter uma perspectiva eterna. Ele nos chama a olhar além das dificuldades presentes e a ver a glória que está por vir. Este foco na eternidade nos ajuda a enfrentar as tribulações com coragem e esperança, sabendo que nosso sofrimento não é em vão, mas parte do plano redentor de Deus. Finalmente, a última admoestação de Jesus no Apocalipse, eis que venho sem demora, é um lembrete constante da iminência da sua segunda vinda. Este aviso nos convoca a viver vidas preparadas, cheias de fé e obedientes ao chamado de Deus.
Ele nos incentiva a compartilhar o Evangelho, a amar nossos próximos e a viver em santidade como testemunhas do reino de Deus que está por vir. O Apocalipse, portanto, não é apenas um relato de catástrofes e juízos, mas uma poderosa mensagem de esperança e vitória. Ele nos lembra que, apesar das tribulações presentes, Deus está no controle e sua justiça prevalecerá. Aqueles que permanecem fiéis a Cristo experimentarão a glória da Nova Jerusalém e viverão eternamente na presença de Deus, onde a paz e a alegria serão completas. Este é o fim glorioso para o qual todos os fiéis são chamados, e é uma esperança que deve nos inspirar a viver com fé, coragem e perseverança até o fim. A mensagem do Apocalipse não termina com a promessa de vitória, mas com um chamado urgente para a fidelidade. A visão de João é um convite constante para examinar nossas vidas e realinhar nossos corações e ações com a vontade de Deus. É um lembrete de que a verdadeira vitória não é apenas futura, mas começa agora, na forma como vivemos e nos posicionamos diante dos desafios diários. Em meio às visões apocalípticas de destruição, João oferece imagens reconfortantes de proteção e cuidado divinos. As catástrofes que assolam a Terra não são desprovidas de propósito. São parte de um processo maior que culmina na renovação de todas as coisas. Mesmo quando o sol se torna negro como saco de crina, a lua se torna como sangue, as estrelas do céu caem sobre a terra e a própria criação parece desmoronar, os fiéis são chamados a confiar no plano soberano de Deus. No meio da narrativa de juízo, João apresenta a figura dos 144 mil selados, vindos de todas as tribos de Israel, representando o povo de Deus que é preservado em meio à tribulação. Este selo é um símbolo de proteção divina, garantindo que, apesar das calamidades, Deus cuida dos seus e os preserva para a vida eterna. Estes selados são descritos como aqueles que não se contaminaram, que seguem o Cordeiro por onde quer que vá e que foram redimidos como primícias para Deus e para o Cordeiro. A visão dos mártires debaixo do altar, clamando por justiça, nos lembra que o sofrimento dos justos não é esquecido. Suas vozes são ouvidas e Deus responde com a promessa de que o tempo do juízo e da vindicação está próximo. Esta cena é uma poderosa afirmação de que o sofrimento dos fiéis tem um propósito e que a justiça divina será realizada no tempo devido. O dragão, símbolo de Satanás, e suas bestas representam as forças do mal que operam no mundo. Eles tentam enganar e destruir, mas sua derrota é certa. A vitória do Cordeiro sobre a besta e seus seguidores é um testemunho do poder absoluto de Cristo. A batalha final, o Armagedon, culmina com a derrota total das forças malignas. Esta vitória não é apenas física, mas espiritual, indicando a derrota do pecado e da morte e a inauguração do reino eterno de Deus. Somos chamados a ser testemunhas da verdade, a resistir ao mal e a viver em santidade e justiça. A conclusão do Apocalipse com a promessa de Cristo, de que ele vem sem demora, é um poderoso chamado à prontidão. Este aviso final nos lembra que a segunda vinda de Cristo é iminente e que devemos viver com essa expectativa. Esta expectativa molda nossas prioridades, nossos valores e nossas ações, incentivando-nos a viver de maneira digna do chamado que recebemos. Portanto, o Apocalipse, com suas visões intensas e profundas mensagens, é um convite à transformação, que possamos ser encontrados fiéis quando ele vier e que possamos participar da glória da Nova Jerusalém, vivendo eternamente na presença de Deus, onde todas as coisas serão feitas novas e perfeitas. O Apocalipse nos desafia a viver uma vida de integridade e santidade em um mundo que frequentemente se desvia dos caminhos de Deus. Ele nos exorta a resistir às pressões do mundo,
a evitar a conformidade com o mal e a manter nossa fé, mesmo em face de perseguição e adversidade. As descrições vívidas de João sobre os julgamentos e a vitória final de Deus servem como um lembrete constante de que nossas escolhas diárias têm consequências eternas. Ao considerar o Apocalipse, é crucial entender que as catástrofes e tribulações descritas são parte de um plano maior que visa a purificação e a renovação da criação. As pragas, os desastres naturais e os conflitos descritos não são apenas manifestações da ira divina, mas também instrumentos de juízo que visam despertar a humanidade para a realidade do
sempre. Amém.